falou do Camões e estava a falar da nossa... Voltando agora à questão do iberismo e da relação... Há uma coisa que diz aqui no... O Camões, evidentemente, não incita para o iberismo. Não, exatamente, mas eu queria dizer... O castelhano, etc. É o manual da nossa... É o manifesto da nossa autonomia, não é? Mas Histórico, e isso é interessante porque quando diz que nós nos identificamos pela diferença, não é? Nós marcamos pela diferença. Precisamente o facto de nós, digamos assim, da obra fundadora dessa identidade, nós consideramos ser os Lusíadas, e em Espanha ser o Dom Quixote, que é uma personagem mais universal. Não acha que isso tem também essa marca da distinção, que é uma marca distintiva e além disso? E outra coisa que eu queria perguntar, o Dom Quixote é mais humorístico, mas tem episódios humorísticos. Sim. E o Camões, e isso não existe, não está no... E os Lusíadas não. Acha que isso faz com que Portugal seja um país com menos sentido de humor? Não, o paradoxo é muito interessante, porque o que diz que a tónica da cultura que nós chamamos espanhola, propriamente dita, não? É uma tónica épica, não? Quer dizer, os primeiros monumentos importantes, o Miocide, tudo isso, quer dizer, em volta de toda essa luta, desde o princípio tem caracterizado o nosso tipo de sensibilidade na ordem poética propriamente dita, é propriamente o lirismo. Não? Bom, portanto, de um lado, esta tonalidade épica e realista, que é típica realmente da cultura espanhola, não é? E do nosso lado, o lado lírico, não é? E mais sentimental, etc, etc. Bom, e acontece que, curiosamente, o país lírico cria uma epopeia, e o país mais épico, não é? Cria uma farsa sublime, uma história fantástica. A primeira grande banda desenhada da cultura ocidental, e que é da Espanha, mas de uma Espanha que naquela altura tem uma experiência da Europa, não é? Muito vasta, porque os espanhóis dominam a Holanda, os Países Baixos, dominam a Itália. Não, é claro, o Cervantes não podia existir se o Ariosto não tivesse existido antes. Portanto, todo um humanismo, não é, que há ali. Não é? O nosso Camões também depende disso, mas por outra via. Em suma, realmente é muito curioso porque dos nossos... Mas porque o Camões percebeu porque aquilo que os portugueses fizeram naquela época, num país tão pequeno, só podia ter uma tradução e ser visto como qualquer coisa de tipo de Superman. O Superman da época. E Portugal é o Superman. Por pequeno. Não por grandeza objetivo, que seria pleonástico, mas porque não se esperava que um país com 1 milhão e 2 milhões e 200 mil habitantes, ou 1,5 milhão de habitantes, andasse por esse mundo a fazer coisas que nunca mais voltará a fazer, boas e más. As pessoas e as más não foram poucas. Mas enfim, realmente isto deixou uma imagem de marca, que é a nossa imagem de marca. Nós não temos outra imagem de marca do que essa, não? Mas essa, hoje, ela é percebida como isso, contrariamente ao que um certo desconhecimento que houve durante muito tempo, mas hoje, não só porque o papel que nós tivemos em relação ao Brasil e tudo isso, o papel que a Espanha teve também, de outra maneira, na verdade, os dois países fora não aparecem ligados um ao outro, mais do que no interior, uma perspectiva realmente europeia. Não? E nós ficamos com esta coisa, quando afinal realmente o humorismo, talvez os espanhóis tenham mais humor, um pouco humor negro, não é? Mais do que nós, não sei. Agora, realmente não há nenhum livro tão cómico, não é? como Cervantes, sem dúvida. Mas não é só na Espanha, é na Europa toda.
é preciso lutar para outras culturas, para certas, mais tarde, alguma literatura russa, por exemplo, etc. Para encontrarmos, de resto, os russos sempre tiveram o Dom Quixote como uma matriz da sua própria. E o Dom Quixote tornou-se, efetivamente, realmente a matriz da ficção moderna, do Ocidente. Disse que citar um autor nacional, um contemporâneo, um amigo ou inimigo, porque nele se aprendeu ou nos revimos com entusiasmo, é entre nós uma raridade, e considerou mesmo que a referência nobre entre nós é estrangeira, por mais banal que ela seja. Sim. Acha que o português tem tendência para depreciar o português? É aquilo que o meu amigo José Gil detectou aqui. O José Gil está bem colocado, porque o José Gil não é aqui não nasceu na Beira, não é? Não sei se nasceu mesmo em Moçambique, o doutor viveu em Moçambique, acho que nasceu em Moçambique. E viveu lá fora, e Moçambique não é Portugal, era outra vez. Os portugueses que lá estavam vinham depois de outra maneira. De resto, os nossos que vinham daqui, quando vinham 6 anos depois, já vinham outro. O português fica logo outro. Você vai para outro sítio, fica logo outro. Adapta-se. E vinham outros completamente diferentes. Não é? Vinham aqui a férias, não é? E vinham já com outra cultura, se faziam os casamentos que os tinham prometido antes de irem para lá, não é? Tudo já vinham outros, vinham outros gente mais bem vestidos, vinham mais coisas, vinham, se eram analfabetos, vinham analfabetos mesmo, mas vinham com sapatos maravilhosos, tudo isso. É outra coisa, os portugueses mudam. Como os imigrantes, nós, gente que vieram daqui, coitados, mas quando vieram daí 3 ou 4 anos depois já vinham com automóveis, essas coisas todas, e realmente serem os reis da festa, com grande ciúme dos que tinham ficado, não? Porque não são só as aldeias que são aldeia em Portugal, Portugal é muito aldeia, não? E toda a gente se conhece, não? Tu não és mais do que eu, não é que é uma espécie de democraticidade orgânica, não é? Por defeito, não é? São todos muito democráticos, isto não quer é que o outro gajo assim. Então na classe intelectual também não acaba isto, não é muito generosa nesse capítulo, é sempre preferir, e dá mais estatuto, não é? Um tipo de citar o Heidegger, todo mundo se chama, o Wittgenstein, não é? Do que estar a citar realmente o Fernando Namora, não é? Que desaparece na voragem, não é? Bom, é assim uma espécie de concorrência, não é? Provavelmente, bom, outros países as pessoas não se põem, porque são países tão grandes, tão imensos, que essas não se conhecem uns aos outros. O Volper estava num sítio, num deserto qualquer, porque ele fez uma epopeia fabulosa, não é? Um americano encontravam-se, os americanos eram americanos quando chegam aqui à Europa, é que eles descobrem que são americanos, e então passam a ser realmente americanos. Agora, enquanto lá estão. No Texas, onde ele seja, não é? Mas também por isso que escreveu que os portugueses vivem em permanente representação. Provavelmente toda a gente vive em representação. O homem é um animal teatral, um animal de teatro. Isso só chegou à consciência, culturalmente, essa vivência, essa consciência, só chegou à plena consciência disso com o nosso assunto do barroco. O barroco é a ideia de que o mundo é teatro. Um teatro teológico, um teatro onde se joga, não é, o sentido da vida, não é? Com 2 planos, um daqui e outro. Naquela altura, portanto, esses 2 planos. Mas essa ficou, essa experiência barroca, não é? Que é, no fundo, uma transfiguração da visão platónica de 2 mundos, o mundo ideal e o mundo sensível. Isso ficou-nos como mas o Calderón, que é um dos nossos grandes da Península, o grande teatro do mundo, não é? O grande teatro do mundo é isso. A história é uma representação, não é? Bom, isso, toda a antiguidade já tinha essa ideia, depois que o teatro representou deles numa forma mais alta realmente da expressão literária, né? O teatro, realmente a experiência vivida, retomada de outra maneira, e ser consciente
daquilo que se viveu, uma espécie de repetição, que é a essência da cultura. Não é? A essência da cultura também, ela é a própria teatral, é uma segunda via. Não é? A vida já é teatral, mas é teatral inconsciente. Não é? E o teatro é a consciência dessa teatralidade da vida, do drama imanente à vida toda. E nós, por exemplo, em matéria, curiosamente, nós não somos, como eu disse essa frase, mas provavelmente nós estamos tão em representação que não precisamos de uma representação suplementar, não? Especial, como tem outros povos. Há sempre esses dois planos. O plano daquilo que se é, do que se vive, do que se sente, e o plano do sonho, daquilo que a gente sonha, dos ideais, etc. Não sei se a gente só fala daquilo que conhece melhor, não é? Provavelmente outros países, noutras culturas, faziam as mesmas observações. Então. Por exemplo, haverá algum país neste mundo em que a gente conhece assim melhor, através dos cinemas, através da literatura, que seja um teatro permanente que a Itália? Pois. É imbatível. É imbatível. Mas eles próprios têm consciência disso e gozam com isso. E estranham que não seja assim. As coisas mais... Eu, desde que estive em Roma, leio todos os dias, como posso, leio a República. E dá a impressão que estou sempre a ler a mesma República, não é? Que eu já lia quando lá estava há 20 anos. Não é? Mas os personagens são os mesmos. O único que mudou foi o Beelzebub, o grande político italiano de todos os governos, desde a libertação até hoje. Não? É a única coisa que mudou. Os outros são todos os mesmos. São todas as mesmas caras. Mas aquilo aquilo seria objeto as pessoas não suportariam mais esta coisa toda. Não, aquela teatrada não é necessária. É assim. O charme deles e ao mesmo tempo aquela vergonha. E sobre Portugal, usando a dicotomia aristotélica, Portugal é uma comédia ou é uma tragédia? No fundo é uma tragédia. E é o que ela tem de bom. Mas para que ela se possa levar melhor, não é? Com muita comédia e alguma farsa. Ensaísta, filósofo, pensador, como é que se define Eduardo Lourenço? Nada, definem-me, eu não me defino. Era o máximo, você recusa definir-me. Até porque não posso, isso seria realmente pretencioso da minha parte. Agora, passa por mais que eu queira sair desse casulo, não consigo, ensaísta e pronto, acabou-se. Ensaísta, eu queria passar para outra categoria, mas não consigo. Disse em tempos que não contava ter uma estátua, hoje vai tê-la. Como é que se sente? Realmente não é estátua. Como é que se podemos ser? Realmente não sei como é que se chamar a estátua, não é, mas é uma coisinha. Uma silhueta. Uma silhueta. Mas como é que se sente Eduardo Lourenço neste momento em que... Posso dizer, isto é off record, para o que se vai passar hoje, não me sinto bem. Não me sinto bem, na verdade, não tem uma coisa que para mim não tem sentido nenhum. Para mim não tem sentido nenhum. Não só sentido nenhum, mas me problematiza. Não no bom sentido, mas num sentido que não é bom. Porque não acho nenhuma espécie de justificação. Francamente. É contrário a tudo quanto eu sou e tudo o que eu posso mesmo representar. Bom, e na minha aldeia, menos do que em qualquer sítio, porque toda a gente tem o estatuto, não há razão nenhuma, não são os meus leitores, com certeza, haverá um ou dois, talvez, é um pouco incongruente, mas enfim, alguém teve essa ideia, nem sei quem foi, ainda hoje, talvez vai saber hoje quem é que teve esta bendita ideia. A verdade é que eu tenho de passar este mau bocado hoje, ali na minha terra.
Mas emociona-se sempre que regressa a São Pedro do Sim, eu gosto Portanto, hoje será mais um dia de emoção. Até porque essa minha aldeia hoje é uma ideia morta a vários títulos. Morta porque são mortos todos, praticamente, os seus familiares, onde é possível. E morta porque ela própria não tem aquela vida, não é? Sempre aquele fundo de tristeza e melancolia que é aqui das terras pobres, como são as nossas, não é? Com momentos de festa, não é? Aquelas coisas, mas sobretudo com a ideia de que se formavam. As pessoas conhecem-se todas as outras, mais ou menos familiares, todos uns dos outros, uma espécie de tribos, não é? Mas que perdeu a sua energia vital, só gente velha. Quase não. Está uma aldeia que está a morrer mesmo, no sentido sociológico do tempo. Agora, esta tentativa do Dr. Queiroz de dar uma animação a partir da Almeida, não é? Aquela coisa por ali fora, da parte dele é uma grande generosidade e enfim, uma aposta muito interessante. As pessoas vivem melhor do que viviam num certo momento materialmente, porque toda a gente vivia do esforço que fazia depois para trabalhar a terra de manhã até à noite. Agora, certo, tem subsídios, não é? Vão comer uma cantina, e então também é maravilhoso, porque as pessoas que andaram comigo na escola, não é? Estão a 100 metros do sítio onde podem ir a comer em conjunto com os outros. Mas não, preferem que vão à caça várias coisas. E eles podem andar, não é? Quer dizer, realmente passamos rapidamente de uma coisa logo para outra. Mas enfim, não se vive hoje com aquela pobreza, não é, que havia realmente no meu tempo em geral. De resto, toda a nossa beira foi sempre uma terra de muita imigração. Ou imigração para o interior, ou imigração. Como digo, na minha aldeia, sobretudo, muito para a África. Muita gente para a África. E de resto, as casas para estão, mas sobretudo é gente que veio da África. E agora gente que veio das Franças e da Garzas. Portanto, é gente que saiu de São Pedro. E vêm aqui, provavelmente fizeram esta coisa agora no dia 6 de agosto, porque contam com as pessoas que vêm para a festa. Agora, não é? E, portanto, readquire uma vida, não é? Como se fosse um teatro. Durante um certo período e depois cai no seu próprio inverno precoce. E nas suas palavras estou a ver não apenas um grande conhecimento, me surpreende, confesso, da própria vivência da sua aldeia, do seu meio. Pensava um pouco mais distante de São Pedro do Rio Seco, mas também vejo uma certa melancolia, uma certa tristeza pelo definhar da sua raiz. Como disse, perspectivas, realmente. Claro. Não é realmente, não são provavelmente eufóricas, mas são naturais, né? E eu aceito-as, é muito comum isso. Né? Aceito e às vezes até as desejo. Mas, porque, bom, destino de todos, eu fui educado numa família muito tradicional, religiosa, embora popular, e, portanto, todos esses valores estou impregnado desse sentimento, da precariedade das coisas, e mesmo penso que o laço afetivo impõe, não é? Que nós, de algum modo, desejemos reencontrar os nossos próprios mortos. E não se estar aqui a sobreviver, só para sobreviver, outra coisa, esse é o destino, o nosso destino. Até que os homens se tornarem imortais, coisa que eu não desejo. Eles se tornem, que ainda seriam piores do que são agora. Estamos praticamente a acabar e agradecemos, obviamente, a oportunidade que nos dá de me entrevistar. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porventura provocadora, não faço ideia qual é que será a sua reação, mas atrevo-me, e permita-me este atrevimento, a perguntar porque é que nunca ponderou, ou ponderou seguramente, mas porque é que nunca regressou a Portugal? Porque é que não regressou a Portugal num contexto definitivo, claro? Sim. Ficar por aqui. Bom, as vidas são bom, eu nunca tive planos de nada, nem de carreira, nem de vida, nem coisa nenhuma.
deixei-me mais viver do que me impus uma regra qualquer para obter e para chegar a isto ou chegar àquele lado. Portanto, e depois aconteceu esta coisa que numa certa altura eu fui para o estrangeiro, não é? Nessa minha primeira saída, que foi em 1949, não é? Já conhecia aí aquilo que era a minha futura mulher, francesa, não é? E que depois fui leitor lá para fora, não é? Talvez um pouco por causa já do conhecimento que eu tinha dela, e fiquei em França. Não é? Fiquei em França, não é? Podia ter ficado num outro sítio qualquer, e de França andei lá por várias cidades, não é? Mas fiz em França, como os portugueses ficam em qualquer sítio, não é? Sem nunca sair daquele de onde saíram. O património de afetos, a raiz está sempre lá. Sim, é a mesma coisa. De maneira que, bom, mas sente esse apelo. Eu também sou muito distraído em relação ao exterior. Se pode dizer narcísico. De maneira que... Mas a companhia e o sítio onde estou é esse, não é? Onde não estou. Onde não estive a minha parte da minha vida. E quando digo a minha aldeia, não é essa a minha aldeia, é este país. Porque, na verdade, eu se fiz da consideração do que é este país, do que não é, da sua história, dos seus mitos, da sua literatura, o meu objeto de interesse, não é? Provavelmente aumentou muito pelo facto de eu estar longe dessa realidade aqui, realmente. A saudade? Desta coisa. De maneira que tem uma espécie de compensação, não é? Para isso, não é? Portanto, perdi um pouco o meu país real, a minha realidade enquanto português, não é? Em função de outra coisa, de nada, mas para o encontrar de outra maneira. Eu sou dos que pensa que há um Portugal que já não existe, que ficou lá atrás, talvez nos anos 70, guardado curiosamente no país da diáspora, nos imigrantes. Sim, os portugueses que partiram, continuam a ver um Portugal que já não existe e que acabou há 30 ou 40 anos. Eu, no princípio, isto deve ser, provavelmente é assim, a não ser quem vai para países em que o salto e o esforço para se adaptarem a esses países e para estarem à altura das exigências desses países é de tal ordem, migrar para a América, por exemplo, migração para a América, outra coisa. Eles não resistem a ficar americanos, têm de se americanizar, mesmo os mais enraizados, e são todos lá, que sejam italianos, que sejam gregos, que sejam portugueses, que são ao mesmo tempo aquilo que não deixaram de ser enquanto da geração que eles pertencem. Os filhos são totalmente americanos, mas eles não são, mas por outro lado são super americanos, naturalmente, por essa diferença, porque eles também não são americanos, assim, naturalmente, nasceram lá, naquela terra. E todos os imigrantes é um pouco isso. Mas eu lembrei-me, eu pensava que era uma coisa só do Estado Novo. O Estado Novo, quando começou esta nossa grande imigração para a França, e antes outros, mas era mais difícil estar junto deles, dessa famosa diáspora, havia esta preocupação de não os perder. E então o que é que, quer dizer, nada preparou, nem havia essa preocupação, nada preocupou naquela altura o Estado Novo de preocupar estes portugueses que iam emigrar para dar um mínimo de armas para que eles pudessem realmente defender melhor para outros sítios onde foram. Mas depois não os queriam perder tão bem. Primeiro ia ao padre com eles, com eles, para garantir esta maneira de ser portuguesa, nada naquela altura, na referência religiosa. E depois, com os meios de comunicação realmente modernos, estar junto deles com os famosos programas para ir para a diáspora. O qual programa era o Portugal mais folclórico, mais folclorizante que se podia imaginar. E eu não podia amar aquilo que eles a querendo ser outra coisa, ou normalmente
poderem ser outra coisa, e o país agarrado a eles como uma lapa, não é? Para fazer deles responsáveis. Aqui se evoluía-se, e lá eles eram um português ainda mais arcaico que aqueles que tinham deixado. É uma coisa, realmente eu sofri isso, não é fantástico. Mas eles gostavam disso. Eu estive no Canadá, estive uma colónia importante portuguesa, e essa de sucesso no país, não? E não há dúvida nenhuma. Bom, a maioria deles era gente dos Açores, não? Que é um Portugal já especial. Mas, na verdade, os centros míticos de culto e de autocultura, não é? São esse país deixado. Não é? As festas do Santo Cristo, mais isto e mais aquilo, e as coisas, as músicas, o tempo deles, etc. Quer dizer, levar o país atrás, não é? Que se deixou. Não o perder de vista. É compreensível. É compreensível, mas é pouco melancólico. E eu prefiro o tipo de gente que sem deixar o país, não é? Que também está no outro, porque senão a pessoa fica dividida ainda mais do que se fica dividido para quem se expatria ou para quem emigra. Eu ia mandar, quando eu saí, como era, entre aspas, intelectual, o intelectual é alguém, se fosse sincero, seria alguém que não tem pátria. Uma vez. Não tem pátria no sentido mais objetivo e mais forte realmente do termo, não é? Porque é alguém que quer pensar universal, essas coisas todas que são talvez umas utopias, mas o intelectual é assim. É sempre um tipo perdido, mas para ele e para os outros. Disse uma vez numa entrevista que a sua obra é uma errância, que não tem... Que não é uma obra, que não consegue ter uma obra, que é uma espécie de errância. Acho que isso também é a mesma coisa. Punha isso em paralelo com essa visão do português que também anda pelo mundo errando. Faria esse paralelismo? Ou não, eu não. Porque eu não saí, quer dizer, eu não fui obrigado a sair daqui. E esses é que são os verdadeiros imigrantes, os que são obrigados a sair, ou por razões políticas, coisas excepcionais em Portugal, mas também existiram, mas menos do que noutros países, ou, sobretudo, por razões económicas. As pessoas saem por razões económicas, basicamente, para irem para uns sítios onde ganham melhor a vida, não? E realmente são casados, a família, essas coisas todas, etc. Mas não saí por isso, não? Eu saí porque quis, ou porque não quis. Sair com coisa que muito. Há uma história, não sei se o caso, se fosse, nem por analogia, eu quero referi-lo, uma história famosa da Bíblia, que é do Saúl, não? Saiu de casa dos seus pais, ia buscar uns animais, não? E encontrou um reino. Então, isso aí, um pouco, por curiosidade, né? Uma espécie de curiosidade, um pouco vaga, intelectual. E encontrei um reino, quando afinal o verdadeiro reino era este. Onde eu estou. É isto. Para terminarmos, e já roubamos de facto muito tempo. E eu não faço o meu texto que eu tenho de fazer. Há uma frase sua que eu às vezes cito, que nestes tempos tão conturbados acho que tem algo muito interessante. Em princípio, todo português que sabe ler e escrever se acha apto para tudo. E o que é mais espantoso é que ninguém se espante com isso. Eu acho uma frase deliciosa. É verdade, mas isso é capacidade de... Posso dizer que durante séculos as classes mais pobres nasceram sempre em estado de necessidade. Portanto, só tem de sobreviver.
que tenham as condições ou que não tenham as condições. Se não têm as condições, inventam. Realmente, do lado não é um problema típico do português, o lado um pouco desenrascado, mas é o lado da necessidade. Não é? Os portugueses tiveram quer dizer, sem formação, não é? Muito exigente, não é? Na ordem da aprendizagem das coisas, não é? Que era, fiz durante muito tempo, etc. Não é? Era uma espécie de... Então, ou ficavam restritos à terra, não? Que foi o destino da maioria dos rapazes que andaram comigo na escola, e que eram tão bons alunos como eu, ou melhores, não é? Fizeram a quarta classe com a Alaninha. Ou depois, quando se encontravam com obrigações, eles tiveram Bom, e sobretudo nas próprias classes superiores, durante séculos, quem mandou no nosso país não foi Lisboa, foi uma cidadezinha chamada Coimbra, por onde passava toda a gente, não é? Que saía do estado normal, pouco saber, pouco consciência realmente das coisas, nós chamamos de cultura, não é? Mas que tinham outra cultura, tinham outras referências, tipo oral, etc. Não é? E que foram realmente uma cidade de doutores, não é? Que se formavam ali e que geriam os advogados, os médicos, etc. Todos se espalhavam realmente pelo país. Bom, e essa gente corresponde muito a essa descrição de que tinham se adaptos para tudo, porque eles é que de facto tinham o mínimo de saber, não é? E estavam responsabilizados pela governança, como se diz agora, deste nosso país. Hoje já não é assim, mas durante séculos inteiros o saber não era o saber que se aprendia realmente em Coimbra. Não? E nesse capítulo nós até éramos um bocadinho favorecidos aqui na parte do norte, porque as pessoas que tinham, os lavradores que tinham um bocadinho mais caro, algum se atrevia a mandar um filho para Coimbra, com grande relutância. Há uma história que é uma história que eu dou, a melhor história que conheço de São Pedro é esta. Ninguém era rico naquela coisa, mas há um senhor que se chamava Francisco Rico, que era o menos pobre dos pobres. E era um homem, e então também se podia ver na aldeia como se vivesse num convento. Ela e a família. Ele tinha os filhos, levavam a terra, tinha uma coisa e tal, uma letra. Mas colhiam mais centeio que os outros, mais batatas, mais isto e mais aquilo e tal. E tinha vários, 6 ou 7 filhos, que era a mão de obra dele. E até passaram por ser um grandíssimo forreta, não é? E assim, sobretudo, um tipo sem letra, analfabeto, toda essa coisa. Senhor Francisco Henrique, tu não tem vergonha. É rico, não é? E é que um desses seus filhos, já andaram na escola, que é que você manda estudar para Coimbra, para a Guarda e depois para Coimbra? Eu não vou estudar. Ele deu esta resposta. O quê? Para vir vivos para a terra para desprezar os irmãos. Isto é uma sabedoria. Isto é uma sabedoria extraordinária. E ele tinha razão. Cultura é uma coisa muito antiga. Por isso, essa é a terra do Sr. Francisco. Professor, obrigado.